Glória a Deus. Vocês podem sentar, irmãos. Aleluia. Você pode dizer assim comigo: Deus é muito bom. Enquanto você vai se acomodando, eu vou abrindo minha Bíblia. Vá abrindo lá em Tiago, no capítulo 1, por favor. Glória a Deus. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 13. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças por essa manhã. Eu te dou graças pela sua palavra. Eu te dou graças pelo teu Santo Espírito, Senhor. Pai, no nosso coração existe um desejo muito grande de crescer um pouco mais em você hoje pela manhã e aprendermos verdades da tua palavra, Senhor. E nós nos dispomos essa manhã, nós abrimos o nosso coração e dizemos a você, doce Espírito, seja bem-vindo, para que você possa nos ensinar, porque você é o nosso mestre, você é o nosso ajudador. Em ti confiamos e precisamos de você. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro uma manhã abençoada, eu declaro uma manhã de crescimento para as nossas vidas, Senhor. Eu declaro, Pai, que não sairemos daqui da mesma forma que nós chegamos, Senhor, mas sairemos daqui diferentes, Pai, transbordantes, firmados numa verdade, Pai, uma verdade que se estabeleceu desde a eternidade, que é a Sua palavra, ela não muda, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, a exposição das Tuas palavras, ela traz luz e entendimento, Pai. Eu sei que é assim hoje pela manhã, Pai, em nome de Jesus, como foi cantado. Apenas uma palavra inspirada vinda de você, Pai. Ela tem o poder de mudar o curso da nossa vida, Senhor. Aquilo que acreditávamos, Senhor, com a verdade chegando, passa-se a ser uma nova realidade. Eu oro por isso nas nossas vidas hoje pela manhã, Senhor. Essa palavra se renovando e trazendo uma nova perspectiva, uma nova realidade, uma nova forma de ver, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o tema dessa ministração é prontos para ouvir, tá certo? Diga assim, prontos para ouvir. Diga assim para mim, eu estou pronto para ouvir. Eu também, viu? Estou pronto para ouvir. Então, na verdade, eu quero começar por esse versículo aqui, mas a base dessa ministração é o versículo 19. Mas eu, estudando esses dias, eu vi um negócio muito interessante que eu queria dividir com vocês a respeito do caráter de Deus, a respeito da palavra do Senhor. Isso é muito importante que nos firmemos nessa verdade para saber realmente quem Deus é, tá certo? A palavra diz o seguinte, versículo 13: Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Olha que coisa interessante que eu vou dizer a você agora, nesse momento. Existe duas palavras tentado aqui nesse versículo. A primeira, quando diz, ninguém ao ser tentado diga. E depois ele fala, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Essas duas palavras no português, apesar de percebermos que são iguais, mas elas são totalmente diferentes. E eu queria te mostrar hoje pela manhã, essa primeira palavra tentado, ela significa o seguinte, peirazo, no grego. Diz o seguinte, tentar para ver se algo pode ser feito, tentar, esforçar-se, tentar fazer uma experiência como teste, com o propósito de apurar sua qualidade ou o que ele pensa, ou como ele se comportará, num mau sentido, testar alguém maliciosamente, pôr à prova seus sentimentos ou julgamentos com astúcia. Quem é que faz isso, irmãos? O diabo. Esse mesmo contexto dessa palavra está lá na tentação de Jesus Cristo. O diabo como um tentador, fazendo as coisas maliciosamente. Mas a segunda palavra, que diz assim, Deus não pode ser tentado. Essa palavra já é diferente. Essa palavra significa apeirastos, que diz o seguinte, que não pode ser tentado pelo mal, não sujeito à tentação para pecar. E existe outra derivação dessa palavra que é peiral, fazer um julgamento, de tentar ensinando através da tentação e experimentando, testar, tentar alguém, colocá-lo à prova com a sua mente, sentimentos, temperamento, em particular tentar induzir alguém a cometer um crime. Deus não faz essas coisas. É o que a palavra está nos dizendo e nos ensinando hoje pela manhã. Deus não tem essa característica no caráter dele. O diabo sim.
Deus, ele para me ensinar e para te ensinar algumas coisas, algumas verdades, ele não usa os artifícios do diabo. Ele é Deus e ele é bom. Amém? Então, se houver, ou se por uma eventualidade você estiver passando por algum tipo de circunstância ou situação, lembre disso, não esqueça. Se existe um tentador que gosta de testar maliciosamente, é o diabo, não é Deus. Deus ele não trabalha com essas ferramentas, Deus não usa as ferramentas do diabo. Deus ele não é o diabo, Deus ele é bom. Então ele não vai para dizer se você está pronto, se você está numa plenitude de crescimento, ele não vai usar os artifícios do diabo. É isso que a palavra está nos ensinando hoje pela manhã. Ele não precisa usar as ferramentas do diabo para mostrar que ele é Deus para mim e para você também. Vamos continuar a leitura. Ao contrário, cada um ao ser tentado pela sua própria cobiça, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte, ou separação de Deus. Como é que se vem? A palavra está totalmente clara para mim e para você. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando existe um desejo, algumas versões trazem concupiscência. Concupiscência é desejo mau, aquilo que não agrada a Deus. Desejos imorais, coisas ilícitas que não fazem parte do caráter de Deus. Cada um é tentado quando existe esse tipo de sentimento, existe esse tipo de situação, e você não. Essa pessoa é levada a agir conforme Deus não quer que haja. E aí, uma vez esse sentimento concebido, ele gera pecado. E uma vez o pecado acontecendo, ele conduz à morte. Você está comigo? Amém? Então, isso não tem nada a ver com Deus, irmãos. Deus não faz com que eu e você busquemos o pecado. Deus não tem interesse, Deus não gosta do pecado. Apesar que a palavra diz, olha, Deus ama o pecador. Amém? Mas Deus abomina o pecado. Deus não tem participação nenhuma com aquilo que é ruim. Eu queria que isso ficasse bem firme na sua cabeça hoje pela manhã, no seu juízo, vamos dizer assim, como dizemos lá em Campina Grande. Fique firme com isso no juízo. Não deixe que nada, nem outro tipo de ensinamento diga, rapaz, Deus, ele tem colocado algumas situações na sua vida para que você possa ser experimentado. Não, Deus não faz isso. Aleluia. Deus, ele é bom, irmãos. Deus, ele... A palavra diz, olha, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Vamos continuar a ler aqui, ó. Não vos enganeis. Então, existe uma possibilidade de estarmos enganados. Amém? Existe uma possibilidade, irmãos. E olhe como é importante o ensinamento da palavra de Deus. Como é importante eu e você buscarmos a palavra de Deus nas nossas casas, sabia? Aquilo que é ministrado para você, por quem quer que seja, vale a pena você conferir. Vale a pena você estudar. Vale a pena você buscar o entendimento. Sabe, irmãos, nós temos um mestre, nós temos um ajudador, que é o Espírito Santo. E ele nunca, nunca, nunca vai nos deixar na escuridão. Se você buscar a palavra de Deus, irmão, se você se deleitar diante dele, se você buscar o Espírito Santo, ele vai te revelar. Ele vai te mostrar a verdade limpa e crua da vontade de Deus para você. Amém? Então ele diz, olha, irmãos, não vos enganeis. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Então, se ele está dizendo isso, é porque poderia haver algumas pessoas que estavam andando no engano, pensando que Deus era quem ele não é e nem nunca vai ser. Aleluia. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir, diga, não pode existir. Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. E uma palavra bem interessante, eu peguei essa palavra sombra, como essa Bíblia é boa para você poder buscar o significado das palavras. Essa palavra sombra aqui quer dizer o seguinte, irmão, sombra projetada por um objeto sobre o outro. Aí existe outro significado para essa palavra, que quer dizer sombra causada pela intercepção. Essa palavra intercepção, eu acredito que é você estar na frente de uma luz para projetar uma sombra. Eu acredito que deva ser isso. Eu não busquei no dicionário essa palavra, mas de sombra causada pela intercepção da luz. Imagem projetada por um objeto e representando a forma daquele objeto. Rascunho, esboço, sombreamento. Se eu pudesse dar um exemplo para você, eu acho que você consegue ver a minha sombra aqui atrás. Não consegue por essa luz? É o que a palavra está dizendo. Olha, Deus não vai fazer nunca. Não pode existir sombra em Deus. Não pode existir coisas escuras ou obscuras em Deus. Ele não vai, para ele se mostrar para mim e para você, ele não vai não vai fazer com que a luz bata e mostre que que existe uma sombra, que existe um Deus na sombra. É mais ou menos isso que está dito aqui.
Ele não faz isso porque Deus ele é luz. E aonde Deus está não existe treva alguma, irmão. Eu não sei se ficou claro para você. Ficou claro? Quando Deus está, quando Ele quer se revelar, quando Ele quer se mostrar para mim e para você, na minha e na sua vida, nunca vai existir sombra, irmãos. Quem está na sombra é o diabo. Quem está nas trevas é o diabo. Então Deus nunca usa as ferramentas do diabo. É isso que está dito na palavra dele. Não, então eu estou nas trevas, então Deus está me mostrando algumas coisas. Ele está me mostrando quem Ele é na escuridão. Não, Deus não é assim. Aleluia. Sabe quando é que existe trevas, irmãos? Quando existe ausência de luz. Quando existe ausência de luz é quando existe trevas. E a palavra diz que Deus ele é o quê? Ele é luz. Então aonde Deus está, luz chegou. E se luz chegou, trevas têm que sair. Aleluia. Você está comigo, irmãos? Então na minha e na tua vida, sobre qualquer circunstância que tiver ou que acontecer, se você nasceu de novo, se você é filho de Deus, se você é crente, se você confessou a Jesus Cristo como Senhor, tenha certeza de uma coisa, não esqueça disso. O Senhor veio habitar em você. O Deus que é luz veio habitar em você. Então em você existe a luz de Cristo em você e trevas não resistem à luz do Senhor. Você nunca vai andar sobre trevas. Aleluia. Por quê? Porque a luz de Cristo está em você. Aleluia. Deu para entender que Deus ele não vai nos mostrar nada nas trevas. Nós não precisamos andar nas trevas. Nós não somos os filhos das trevas. Nós somos o filho da luz, os filhos da luz, filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler de novo esse versículo 17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Primícias, a melhor parte, a parte mais escolhida, o melhor. Nós somos isso, irmãos. Sabe que nós não somos como o pastor de vez em quando fala, os vermezinhos de Jacó? Nós não somos essas coisas, irmãos. Nós não somos a escória. Nós não somos aquelas batatas que foram jogadas sobre a terra para ver se vai dar fruto ou não. Não. Nós somos as primícias de Deus, irmãos. Nós somos as primícias do Altíssimo. Nós somos as pessoas escolhidas e separadas pelo próprio Deus para darmos bons frutos, irmãos. E existe a possibilidade de darmos frutos. Existe a capacidade dada por Deus em nós para darmos sempre fruto. Aleluia! Glória a Deus. Agora vamos entrar na ministração que diz o seguinte, versículo 19. Sabeis estas coisas, ou fiquem cientes dessas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, diga todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Por que é que aí eu pensando sobre isso, sobre esse trecho da palavra, eu pensei, isso aqui não tem nada a ver com o versículo que nós lemos anteriormente. Mas sabe, irmãos, que a palavra está toda interligada. Aqui a pessoa que escreveu, Tiago, ele não separou, não são duas cartas distintas, mas é a mesma carta, é o mesmo contexto, é a mesma história. Ele mostrou qual é o caráter de Deus, ele mostrou quais são os atributos de Deus, ele mostrou quem é Deus para mim e para você, mas depois ele começa a falar, olha, meu irmão, sabe aí de uma coisa, todos vocês estejam sempre prontos para ouvir, sejam tardios para se irar e tardios para falar. Por quê? A fé vem pelo quê, irmãos? A fé vem pelo ouvir. Sabe que nós podemos estar aqui agora ouvindo, mas não entendendo? Essa palavra ouvir, ela traz uma derivação que é entender. Está ouvindo para que possa se entender. E sabe, irmãos, que nós podemos estar aqui, mas não com nenhuma disposição de entender a palavra de Deus? Sabe que nós podemos estar no nosso dia a dia, mas nós estarmos alheios à palavra de Deus? E eu estou falando agora no nosso dia a dia mesmo, nas coisas do dia a dia, que são corriqueiras na nossa vida. Sabe que nós precisamos ouvir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus e poder aplicá-la em todo dia da nossa vida, da nossa história, com as pessoas. Porque se nós não estivermos, irmãos, atentos para ouvir essa palavra, irmãos, nós vamos ser como meninos.
E Deus não nos quer como meninos, inconstantes. Ele começa a falar depois sobre essas coisas. Aleluia. Eu queria que você abrisse agora em Provérbios capítulo 18. Volte lá, abre em Provérbios capítulo 18. Sabe que Deus quer que você e eu, irmãos, possamos crescer ao ponto de atingirmos maturidade espiritual? Sabia disso? E sabia que esse crescimento, irmãos, e essa maturidade, elas começam, existe um princípio, o ouvir. Não começa no muito falar. Sabe que pessoas que ouvem, e aí nós vamos aprender que existem pessoas que são precipitadas, pessoas que são inconstantes, porque não começaram ou não se dispõem a ouvir. Querem muito falar, mostrar suas razões, mas não estão dispostas a ouvir. Não estão dispostas a buscar o entendimento. E muitas vezes erram e falham porque não aprenderam a ouvir. Mas sabe que nós temos uma fonte certa onde devemos ouvir, que é a palavra de Deus? Aquilo que estamos escutando aqui, que estamos na igreja escutando, ou que estamos em casa meditando na palavra, nós temos que ouvir e fazer com que aquilo que estamos ouvindo desça para o nosso coração, porque, irmãos, um dia nós vamos precisar. Aleluia. Provérbios 18, 13 diz o seguinte: responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Aleluia. Sabia que muitas pessoas às vezes são envergonhadas porque não aprenderam a ouvir? E aí eu vou dizer a você, sabe, o que eu estou querendo dizer, o cerne que eu estou querendo trazer para mim e para você, irmãos, é ouvir e entender a vontade de Deus. Sabe quando a pessoa é precipitada e responde antes de ouvir, porque não ouviu o Espírito de Deus, não ouviu a instrução do Espírito Santo para a sua vida. E sabe que toda boa resposta o Espírito Santo tem para dar para mim e para você? Sabe, irmãos, que por mais que pareça difícil a situação, você nunca vai estar num beco sem saída com o Espírito Santo. Aparentemente, pode até parecer que você está numa linha sem saída, mas com ele não. Porque a palavra diz que ele abre porta onde não existe. E a porta que ele abre, ninguém fecha, irmão. Mas sabe que nós precisamos perceber, entender e escutar a voz do Espírito Santo? Aleluia. Como é que Deus fala? Deus pode falar pela palavra dele, quando você está lendo. É Deus falando com você, comigo. Amém? Mas Deus também pode falar com você através do testemunho interior. A palavra nos ensina que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E, irmãos, como nós precisamos depender do Espírito Santo. Neidinha ministrando louvor diz uma palavra de Deus, inspirada, ela muda o curso da nossa vida e a nossa história. E sabe que tem pessoas que às vezes estão padecendo e estão sofrendo porque não estão ouvindo a voz de Deus? E eu te digo, não é porque Deus não está falando, irmãos. Não é porque Deus está, eu vou esperar, lembra de ser tentado? Eu vou esperar para ver até onde ele vai. Quando a corda estiver pronta para estourar, eu chego lá. Não, irmão, Deus não é assim não. Sabe que Deus não quer ver você e eu sofrendo? Você pode dizer amém? Deus não nos quer ver sofrendo. Deus quer nos ver andando numa plenitude de abundância, vendo como referencial. Se é no seu trabalho, querido, Deus quer que você tenha boas respostas na hora certa, para que as pessoas vejam, rapaz, eu posso confiar nele. Lembra de José e lembra de Daniel? Governadores por excelência, homens que tinham o espírito de excelência sobre eles, irmãos. E sabe que esse mesmo Espírito hoje, e aí é onde muitas vezes não valorizamos, sabia? Quando dizemos, rapaz, o Espírito Santo está dentro de nós. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Sabe, irmãos, que esse Espírito de excelência está em nós e repousa sobre nós? Então, queridos, você vai ter sempre uma boa resposta para dar. Você vai ter sempre soluções para dar, aonde quer que você esteja. Lembra disso, não esquece, o Espírito Santo está com você, irmão. Vai estar sempre com você no dia a dia. Na hora que vier uma situação sobre você que precisa que você pense e resolva alguma coisa, para e escuta, irmão. Espírito Santo, me ajuda. É nessa hora, irmãos, que ele vai te dar a resposta. Não é pelo você estar se descabelando. E agora como é que eu resolvo isso, mulher? Como é que eu faço isso, marido? E agora, olha, aconteceu isso, 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 isso. Não é pelo esse muito falar que você vai resolver as coisas, irmão. E agora, e agora, e agora, e agora, e começa a se chatear, começa a ter animosidade, a brigar um com o outro, e a palavra depois ensina, olha, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Aleluia. Você está quieto. Aleluia. Volte agora para Provérbios capítulo 10. 10, 18.
10:19. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Amém? Não é pelo muito falar que as soluções virão, queridos, mas é pela resposta certa. É você entendendo qual é o caminho que Deus quer que você trilhe. É você entendendo, Espírito Santo, o que é que eu faço? Aleluia. Sabe que existem grandes decisões que para você parece difícil, mas eu quero te dizer, irmão, se o Espírito Santo, se você buscar o Espírito Santo, ele vai te dar a resposta certa, o caminho certo que você tem que seguir, como falar, como proceder, se é no seu trabalho, se existem grandes dúvidas em relação ao seu trabalho, em posições que você tem que tomar, os projetos que você tem que seguir, o que é que eu faço, Senhor? Sabe que muitas vezes pode aparecer para mim e para você situações que parecem ser muito boas, mas que Deus não quer que você e eu possamos seguir com elas. Grandes projetos que você pode pensar, rapaz, que coisa maravilhosa. Naturalmente falando, é o melhor que tem para acontecer para você. Eita, daqui a tanto tempo, com isso, isso e isso, vai acontecer uma maravilha. Aparentemente pode ser a melhor coisa do mundo, mas se não é a vontade de Deus, irmãos, não segue. Se Deus não mandou você fazer, não faça. Se existe um freio no seu espírito, é Deus falando com você, rapaz, não ande, não siga. Olha, me escuta, meu filho. É Ele dizendo para você isso, olha, me escuta, esteja atento, não ande por esse caminho, porque naturalmente, pela vontade do homem, é um caminho muito bom, mas não é o meu melhor para você. E também pode existir outras situações, irmãos, que aparentemente você diga, rapaz, é grande demais para mim. É coisa muito grande, é coisa demais. Eu nunca pensei que fosse fazer essas coisas. Eu nunca pensei que fosse seguir por esse caminho. Mas lá dentro você vê uma paz. E o Espírito Santo diz, rapaz, me escuta, porque aí é caminho de sucesso. Segue, porque aí é onde está a vitória para você. Aí é onde estão as soluções. Aí é onde vai haver aceleração para que você possa colher como nunca você colheu na sua vida. É por esse caminho, meu filho. Mas se nós não estivermos atentos para ouvir, mas se nós não escutarmos a voz do Senhor, irmão, como vamos ser bem-sucedidos naquilo que estamos fazendo? Amém? Sabe, Deus, Ele nunca vai me deixar e te deixar desamparado, é verdade. Ele diz, olha, eu nunca vou deixar você e nem nunca vou te desamparar. Isso é uma verdade absoluta, irmãos. Ele vai estar sempre conosco. Mas sabe que Ele quer ser ouvido? Ele quer ser ouvido. Aleluia. E sabe que tem momentos que nós vamos estar orando, irmãos, que nós temos que parar para ouvir o Senhor. Eu não sei se você já experimentou essas coisas, irmãos, mas e aí você começa a orar, começa a falar, mas Senhor, isso, e aquele projeto, e aquilo outro, e uma oração, irmãos, é uma conversa. Uma hora você vai falar, mas uma hora você vai escutar, irmão. Então você não pode estar só falando, você vai ter um momento que você vai escutar a direção do Espírito Santo para a sua vida. Aleluia. Para e escuta, irmão. Aleluia. E sabe que também existem momentos, irmãos, que é o tempo de você ficar quieto. Eu estava orando há algum tempo atrás sobre alguns desafios, algumas coisas do natural, do dia a dia. E aí orando, orando, e aí o Espírito Santo falou. Aleluia. Disse, fique quieto. Aleluia. Eu disse, rapaz, Senhor, e agora? E aí disse por mais de uma vez, Senhor, e agora? Fique quieto. E aí vieram outros irmãos que são crentes, eita rapaz, e agora? E se tu vai fazer o quê? Vou ficar quieto. E sabe, irmãos, e aí alguns meses bem atrás, os relatórios não eram tão favoráveis para algumas coisas lá fora, mas chegou um irmão que perguntou, rapaz, e aí, e agora? Eu disse, rapaz, não sei, eu sei que eu estou quieto, e Deus disse que vai cuidar. Aleluia. E aí, alguns dias atrás, ele disse, mas rapaz, bem que tu disseste que ia ficar quieto e Deus ia resolver, e resolveu, não foi? Eu disse, foi. É assim que Deus faz, irmão. Então e sabe, irmãos, que naquele momento, era um momento de pressão, era um momento de coisas se resolvendo, e era e não era, e era e não era, e era e não era. Mas sabe que se eu fosse começar a agir como está dito aqui, na multidão de palavras, não falta transgressão. Poderia começar a falar demais, irmãos. E sabe que nós temos que ouvir o Senhor, porque se falar demais, irmão, muitas vezes você vai estar enredado por aquilo que sai da sua boca. Se o Espírito Santo disser, olha, fica quieto, irmão, então não fala, fica tranquilo, querido. Se você tem um grande desafio para falar, no máximo fale com a sua esposa em casa,
Fale com a sua família, orem juntos. Sabe que nós temos que ter esse hábito, irmãos? O momento de oração, na terça-feira, você tem que estar aqui para orar, que é muito bom. Mas sabe que também podemos estar em casa, compartilhando a palavra, orando em casa. Existe um tipo de oração, que é oração de concordância, queridos. E você pode estar com a sua esposa, que crê como você, está ligada com você, com seus filhos, e orar em concordância. E as coisas vão acontecer, vão ficar mais claras. A família vai receber um testemunho do Espírito Santo. Eita, Deus falou comigo isso, eita, testificou comigo também assim. Vamos seguir por esse caminho e vai dar tudo certo. Aleluia. Coisas práticas, queridos. Coisas do dia a dia. Que Deus está com a expectativa que eu e você tomemos posse dessas coisas. Vivamos dessa maneira, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, abre Provérbios capítulo 19. Provérbios capítulo 19. Cadê Provérbios 19? 19, 2. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem se apressar e errar o caminho. Amém? Vou repetir, não é bom ter zelo sem conhecimento, nem se apressar e errar o caminho. É mais ou menos aquilo que eu estava dizendo a você agora. Não precisa se apressar em algumas situações, irmãos. Não se apressa porque as coisas estão... Não, mas tem que ser feito agora. Mas tem que ser agora. Mas tem que ser agora. Não, mas tem que ser agora. Não, calma. Calma. Escuta a voz do Espírito Santo. Olha na palavra o que, é que a palavra de Deus fala para você. Identifica aquilo que o Espírito Santo quer para a tua vida, irmão. Tem calma. Não se apresse, não toma decisão sob pressão. Sabe que as piores decisões que você e eu podemos tomar é sob pressão? Aí entendo o que eu vou dizer. Abre parênteses. A pressão pode estar lá, mas você não tem que estar vivendo a pressão. Fecha parênteses. Sabe que pressões vão vir sobre você e sobre mim, mas nós temos que tomar uma posição de não tomarmos decisões sob pressão. Sabe como é que você tem que fazer, irmão? Bem prático. Se está no meio do turbilhão, tenta sair de dentro. Sabe que vai ficar mais fácil? Quanto mais distante você ficar da situação, você vai ter uma visão mais ampla para poder decidir para onde você vai. O Espírito Santo vai dizer para você, olha, o caminho é aquele. Vai ficar muito mais fácil de você ver, irmão. Saindo da pressão, saindo da imposição, porque tem que fazer, porque tem que agir, porque tem isso, porque tem que aquilo. Não, não é assim não. Tem calma, respira, ora ao Senhor, descansa, olha na palavra, escuta outras opiniões. Sabe que na multidão de conselho não falta sabedoria? Está escrito isso. Você pode pedir conselho de pessoas sábias. Sabe que tem homens, irmãos, que não gostam de ouvir a esposa? Está errado, viu? Aleluia. Você tem que buscar ouvir a sua esposa. Mulher, você tem que buscar escutar o seu marido. Aleluia. Não falta sabedoria nessas coisas, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui, peraí. Glória a Deus. Aleluia. Só um minuto, irmão. Veja no versículo 11 desse mesmo capítulo, queridos. A descrição do homem o torna longânimo e a sua glória é perdoar as injúrias. O que é que isso tem a ver, irmão, com tomar decisão? Sabe que tem tudo a ver, é um princípio da palavra, é perdoar. Amém? Isso é um princípio de Deus, é perdoar. Sabe que você só vai conseguir muitas vezes sair de algumas situações quando você perdoar. O que é que a oração do Pai Nosso nos ensina? Quem poder? Como nós temos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Aí depois ele diz, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Então você está dizendo para Deus, dizendo, Senhor, eu quero que a tua vontade na minha vida aqui na terra se estabeleça.
Perdoa as minhas ofensas. Quando você nasceu de novo, foi perdoada. Assim como eu tenho perdoado a quem tem me ofendido. E se eu e você não estamos usando desses princípios da palavra, irmãos? Porque isso é um princípio. Esse ensinamento dessa oração é um princípio poderoso que Jesus nos ensinou. Mas se nós não estivermos usando esse princípio, se nós não estivermos aplicando esse princípio na nossa vida, irmãos, como que Deus vai poder nos usar? Como que Deus vai poder fazer com que as coisas dele aconteçam mais na nossa vida, irmão? Como? Se nós não temos disposição de crescer. Queremos, às vezes, ouvir a voz de Deus, queremos ter as direções de Deus, queremos avançar em Deus, queremos ter grandes soluções, grandes milagres, mas não queremos obedecer a palavra. Mas não queremos aplicar os princípios da palavra. Sabe que isso é meninice? Nós precisamos, queridos, desejar ser parecidos com Deus. E muitas vezes eu quero te dizer, não é fácil você tomar algumas posições de obedecer a Deus. Mas você e eu temos que perseverar. Às vezes não é fácil você pedir perdão. Às vezes não é fácil você perdoar. Às vezes não é fácil você chegar para aquela pessoa e aparentemente se humilhar, porque isso é um engano do diabo. Sabe que o perdão, irmãos, ele tem um poder de unir as pessoas. E Deus, ele nos chama para estarmos unidos e ligados uns com os outros. Esse é o princípio da palavra. E como é que Deus vai poder falar comigo, com você? Como é que Ele vai poder nos dar direção? Como é que vamos ouvir ao Senhor se estamos com o coração todo cheio de tranqueira, irmão? Aleluia. Onde Deus fala? No coração, no espírito do homem, que é o coração do homem. Mas está cheio de bagunça lá dentro. Como é que Ele vai falar? Apocalipse 3:20 diz: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Está me dizendo e te dizendo que a porta ela vai ser aberta por dentro, queridos. Não vai ser aberta por fora, porque apesar dele ter todo o poder, ele não precisava nem pedir para abrir, ele só era entrar. Mas ele te respeita e me respeita. Nós temos a nossa vontade que Deus respeita. Se você tem a vontade e o desejo de dizer, Senhor, eu preciso e desejo crescer em você. Eu abro a porta do meu coração para que você entre, Senhor. Ele vai entrar. Quando é que ele entra? Quando a palavra está sendo escutada. Quando a palavra está sendo proclamada. Quando a palavra está sendo ouvida. Aí você diz, eu entendo a palavra. Eu entendo que é uma verdade para a minha vida. Eu acolho do meu coração. E a partir de hoje eu ando observando esses princípios. Tenha certeza, queridos, que as coisas vão começar a acontecer. Amém? Glória a Deus. Abra para mim de novo. Vamos voltar lá para Tiago, no mesmo capítulo. Você está aprendendo alguma coisa hoje de manhã, irmão? Aleluia. Mesmo capítulo. Sabe que cristãos imaturos estão sempre com pressa? Cristãos que são imaturos, queridos, estão sempre com pressa para fazer alguma coisa. Mas eu quero te dizer, lembra disso. Nós não somos guiados pela pressa, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Se ele disser, faça com pressa, irmãos, faça com pressa. Faça ligeiro, faça ligeiro. Mas se ele dizer, olha, vai com calma, é passo a passo, degrau a degrau, é com prudência, é com cuidado, é com zelo, é com excelência, é dessa forma que eu quero que você ande, meu filho. Então faça como ele mandou. Aleluia. Amém, irmão? Glória a Deus. Vamos ver aqui. Versículo 20. Pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Ele fala, pelo que despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Isso é em Tiago 1:20, viu? A ira do homem não opera a justiça de Deus. Então você não precisa viver irado, irmão. Não precisa estar chateado nem bravo com nada, sabia? Tenha longo ânimo. Viva no fruto, irmão. Porque se você viver irado, ou quando vierem as pressões para você resolver, você tomar decisões com raiva, irmão, você não vai estar tomando a melhor decisão. Sabia disso? Com raiva, irado, brabo, reclamando, murmurando, falando demais. Não resolve. Já te digo que não resolve. Não anda. As coisas não fluem, porque lá não vai estar sendo operado a justiça de Deus. O que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Como é que os filhos de Deus são guiados? Pelo Espírito Santo de Deus. Em paz saireis e em paz sereis guiados. Não é pela raiva nem é pela agonia, tá certo? Aleluia. Ele diz, olha, pelo que vocês despojem-se, estou parafraseando, de toda impureza e de todo vestígio do mal. Isso quando você nasce de novo, irmão, não está dizendo aqui para mim e para você que nós somos pecadores não, tá certo?
é você e eu estarmos despojando do velho homem. Atitudes antigas, coisas que você fazia e que ainda continua fazendo, olha, tira essas coisas. Não servem mais. Nessa nova modalidade de vida, nesse novo jeito de viver, não servem mais essas coisas. Olha, tira, se despoja. Olha, o teu pai, ele é luz. Recebe com mansidão a palavra que está sendo implantada no teu coração. Vive a palavra, escuta a palavra, meu filho. É isso que ele está dizendo. Olha, e se tem alguma coisa que não agrada a Deus, que você sabe que não agrada a Deus, solta. É isso que ele está querendo dizer. Não fica com essas coisas. Olha, receba essa palavra com mansidão em vós, a qual é poderosa para salvar as vossas almas, e sede cumpridores da palavra. Ou seja, praticante da... Essa é a melhor parte, irmão. Seja praticante da palavra. Aquilo que você conhece da palavra, irmão, você precisa praticar. E aí você pode estar pensando e dizendo, rapaz, eu quero crescer em Deus, eu quero viver uma vida abundante em Deus, eu quero que Deus se mova através de mim, eu quero ver milagres, eu quero ver prodígios na minha vida, eu quero ver soluções na minha vida, eu quero ser a boca de Deus aqui nessa terra, eu quero fazer com que as coisas de Deus aconteçam através da minha vida, eu quero ser um referencial para a minha família, eu quero ser um pregador que pregue e as coisas acontecem. Seja cumprido na palavra de Deus. Amém. Aleluia. Seja cumpridor da palavra de Deus. Aleluia. Aí está a chave de tudo que falamos hoje pela manhã. Ser cumpridor da palavra. Estar ligado na palavra. Estar atento para o que Deus fala, irmão. Você e eu precisamos dessa palavra. Não me responda o que eu vou te perguntar agora, mas quantas vezes por semana você lê a Bíblia? Não me responda. Quantas vezes? E aí podemos pensar e dizer, rapaz, mas é muito corrido. É muito corrido. Sabe que nós precisamos tomar algumas posições e escolhermos a melhor parte, irmão? E priorizarmos o que tem que ser priorizado. E eu não estou dizendo que a sua vida não é corrida. Tenho certeza que aqui todo mundo que trabalha tem uma vida bastante corrida. Mas, sabe, irmãos, nós precisamos entender a palavra de Deus. Nós precisamos buscar e conhecer essa palavra. Nós precisamos estar afinados com a palavra. Porque afinado com a palavra é afinado com o Espírito Santo, irmão. Aleluia. Aleluia. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla-se no espelho o seu rosto natural, e depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita e da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. Ou seja, será mais do que feliz. Pessoa abençoada, pessoa próspera. Naquilo que você fizer, irmãos, existe solução, existe prosperidade, existe alegria. Por quê? Porque você está praticando a palavra. Em que sentido que eu falei, irmãos? Coisas do coração. Se é para perdoar, irmãos, perdoe. Se é para meditar mais na palavra de Deus, porque você não está lendo a palavra, medita, irmão. A palavra é bom remédio e as pessoas às vezes estão buscando a Deus e querem que Deus seja mágico. Deus não é mágico. Deus ele trabalha sobre um princípio, queridos. A palavra dele. E existe outro princípio, é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas só que se eu não conheço a palavra, existe uma frase que Janiel fala que diz: a sua fé ela vai até onde você conhece da palavra de Deus. Se eu não conheço a palavra, irmãos, como é que eu vou poder aplicar minha fé? Se eu não vivo a palavra, como é que eu vou aplicar os princípios da palavra e as coisas acontecem? Para que as coisas possam acontecer. Será que é porque Deus não quer fazer? Não. Porque a palavra nós já lemos. Em Deus não existe sombra nem variação nenhuma. Ele não tenta ninguém. Então somos nós que decidimos, irmãos, o caminho que vamos seguir. O que você escolhe, o que você decide para a sua vida. O que você quer para a sua vida daqui para mais para frente. Quais são os caminhos que você tem para seguir? Olha, você não conhece o futuro, mas sabe, irmãos, nem eu conheço o futuro. Mas sabe que Deus já esteve no nosso futuro? Ele já esteve lá, irmão. E Ele conhece todas as coisas. E sabe, Ele é o maior interessado. Deus ele não está brincando de gato e rato conosco, não. Ele não está dizendo, olha, eu vou deixar ele por ali, mas daqui a pouco eu fecho, ele volta para o caminho certo. Não, Deus não é assim, não.
Deus quer que sempre sejamos constantes, operosos praticantes da palavra de Deus. Ele quer que você e eu possamos atentar e descobrir as verdades da palavra, se dedicando, meditando, orando, seguindo a verdade em amor, amando o nosso próximo, não sendo inconstante, mas sendo praticante da palavra de Deus, não tomando decisões precipitadas, não falando demais, não murmurando, mas, irmãos, sempre vivendo a palavra em equilíbrio. É isso que ele está querendo dizer hoje pela manhã para mim e para você. Olha, vive em equilíbrio. Aleluia. Busque ao Senhor, irmão. Se você e eu sabemos que existe um caminho que é sobremodo excelente, mas esse caminho só vem através da busca, queridos. Aleluia. E não é só na igreja, não é só na igreja que precisamos estar escutando a palavra, mas nós temos uma vida lá fora. E essa vida, queridos, que vai fazer a diferença. Aqui vai ser simplesmente o manifestar daquilo que você já está vivendo lá fora. Amém? Simplesmente o manifestar, mas lá fora é onde as coisas verdadeiramente vão acontecer, que é quando ninguém está te vendo, que é quando nós não estamos premeditando as nossas ações, que é quando nós estamos ali, diante de Deus. Quando as coisas se apresentarem, você vai dizer: eu sirvo a um Deus que é vivo, eu não posso pecar contra o meu Deus. Eu preciso estar diante do meu Deus de mãos limpas. Ele está me vendo agora e está comigo e eu não posso decepcioná-lo. Eu preciso viver a verdade, eu preciso praticar essa verdade. Pessoas precisam ver essa verdade em mim. Aleluia. Sabe, irmãos, que quando você estiver aparentemente num beco sem saída, que você achar a solução, as pessoas vão querer saber por que você achou a solução. Elas vão te perguntar: ei, rapaz, o que foi isso? Aí você vai ter a grande oportunidade. Foi Deus quem fez. Foi Deus quem disse. Foi Deus que me mostrou, irmãos. Eu não sabia fazer, mas Deus me mostrou como fazer. E as coisas aconteceram. Pense que coisa maravilhosa ter essas experiências com o Senhor, queridos. Mas essas coisas vão vir quando você e eu desfrutarmos da prática da palavra. Sabe, a palavra diz que os mandamentos de Deus eles não são pesados, irmãos. Sabe que tem algumas pessoas que vivem um engano, dizendo: rapaz, o caminho é estreito demais. É nada. Provérbios diz o seguinte: os caminhos do Senhor são caminhos de delícias e paz. Está em Provérbios capítulo 3. Os caminhos do Senhor são caminhos de delícia e de paz, irmãos. Então, se é de delícia e de paz, o que você e eu estamos esperando para praticar sempre a palavra, irmão? A mente não renovada, a carne, ela não aceita. Para a carne é muito ruim mesmo. E tem que ser para a carne ruim. Você e eu temos que crucificar, mortificar a carne. Com o quê? Com a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus. Para a carne vai ser muito ruim, mas você verdadeiro, para o homem interior, vai ser muito bom, irmão. Sabe por quê? Porque vamos ter experiências com o Senhor. Aleluia. E essas experiências, elas não têm preço. Não tem preço. Deixe-me só ler o último versículo para nós podermos encerrar. Esse livro de Tiago é muito bom, queridos. Capítulo 3, versículo 1. Nós íamos também ler Mateus capítulo 13, mas não vai dar tempo. Se você depois quiser ler 13, a partir do versículo 13 até o versículo 23, quando fala da parábola do semeador, que Jesus fala que nós já temos recebido entendimento. Os nossos ouvidos já foram abertos por causa dessa palavra e nós entendemos. Então, queridos, se nós entendemos a palavra, se você está aqui hoje da manhã, eu tenho certeza que você entendeu a palavra, então você precisa praticar. Quer receber o resultado? A semente caindo numa boa terra, que é o nosso coração, porque nós somos boa terra. Quer receber os resultados da palavra? Pratica a palavra. Ela caiu no coração, então ela precisa germinar. Como é que a palavra germina, queridos? Quando praticamos a palavra. Como é que crescem os frutos? Quando existe a prática, quando existe a disposição, a disponibilidade. Amém? Versículo 1 do capítulo 3 diz: meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Só parar por aqui. Se alguém não tropeça em palavra, existe uma condição. Se você não tropeça na palavra, então você é capaz de dominar todo o seu corpo. Mas existem princípios? Eu pensando, como é que nós proferimos algumas coisas? Através muitas vezes daquilo que vemos ou daquilo que ouvimos. Um homem não renovado, um homem que
não anda no Espírito Santo, não anda no Espírito, ele é injuriado, ele procura injuriar. Seu isso entrou, desceu para o coração, ele vai soltar aquilo. Mas uma mente que é renovada pela palavra de Deus, um homem forte e maduro, que está crescendo no Senhor, quando escutar uma injúria, fala bênção. Quando é perseguido, ele ora e abençoa. Aleluia! E é isso que fecha essa palavra de hoje de manhã. Quando você e eu estamos ouvindo a palavra, você vai lembrar, numa hora dessa que você é cutucado, que você é ferido, você vai lembrar, eu escutei uma palavra. Eu não vou pecar contra o meu Deus de jeito nenhum, diabo. Você chegou atrasado. Aleluia. Diabo, você perdeu nessa área. Eu não vou mirar. Eu não vou me chatear. Eu não vou sair do centro da vontade de Deus. Eu vou ficar aqui firme na palavra. Meu irmão, eu te perdoo. Meu irmão, eu te abençoo. Eita, como eu te amo. As pessoas elas vão ficar constrangidas, queridos. Porque veio o amor de Deus na sua vida e na minha vida. Amém? Na hora que as pessoas jogarem pressão sobre você, você simplesmente dá um sorriso e rapaz, Deus vai dar a solução. E como é que você vai resolver? Rapaz, eu não sei, mas eu sei que Deus vai resolver. As pessoas vão pensar e dizer, rapaz, esse cara tá ficando doido. É para ficar doido mesmo, irmão. Sabia? A loucura, a loucura de Deus, o homem não tem a sabedoria que Deus tem, irmãos. Então não é loucura servir a Deus. Não é loucura viver a palavra. Isso é fé, irmãos. Isso é entender, isso é ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Quando tudo naturalmente disser contra, mas o que a palavra diz é uma verdade muito maior. Fique sempre com a palavra de Deus. Não saia da vontade de Deus. Não saia da palavra de Deus. Não viva inconstante. Indo para um lado, uma hora eu creio em tudo. Eita, mas uma hora eu não estou crendo em nada. Não, Deus quer que você fique no centro. Constante e perseverante. Deus não quer que você nem vá de mais, nem fique de menos. Fique no centro. Fique constante. Quando a pressão vier que quiser levar para inconstância, você não, vou ficar aqui. Como é que você fica no centro? Com a palavra. Aleluia. Lembra da tentação de Jesus Cristo? O diabo instigando maliciosamente, que é malícia do diabo. Ele é malicioso. Ele fica, rapaz, mas tu não é crente? E aí? E tu não é isso? E tu não é aquilo? Sabe, irmão, eu tava lá em Campina Grande semana passada na conferência, e na quinta noite, queridos, eu fui curado aqui e ministrei sobre cura. Antes de ministrar, eu tinha sido curado aqui de uma virose. Quem estava aqui, eu acho que viu. Tava com muito frio e o Senhor me curou aqui, na hora. Mas sabe, irmão, eu cheguei em Campina Grande na, na sexta de manhã e fui levar a Fabi no ortopedista para ver o negócio do joelho e tudo, fazer os exames de rotina e tudo. Mas na hora que ela estava se consultando, eu estava lá sentado e eu já havia tido uma crise de cálculo renal. Não sei se alguém aqui já teve, dói muito. E estava lá sentado e começou a doer. E eu comecei a mudar de cor, isso Fabi me disse, comecei a ficar branco. E eu interrompi a consulta e disse, doutor, eu preciso ir no hospital agora com minha esposa porque eu não estou me sentindo bem. Aí fui, deixou lá o médico no meio da consulta e nós fomos para lá. Tomei um soro na veia e fiquei lá e fiquei confessando a palavra. Enquanto estava no hospital confessando a palavra, e o diabo diz, ó, tá vendo? Tu não disse que era curado? E era como se escutasse aquele ecoar de alegria do diabo. Tu não estava dizendo antes que era curado? E eu disse, pelas pisaduras de Jesus eu sou curado. Eu sou vencedor. Eu sou curado. Senhor, eu não atento naquilo que eu estou vendo, mas eu sei que eu sou curado. Aí a enfermeira chegou e disse, o que é, Senhor? O que é que o Senhor está dizendo aí? Não se preocupe não. Pode botar o soro aí, que eu estou aqui, estou tranquilo. Fique tranquila também. E comecei a falar a palavra, comecei a falar a palavra, comecei a falar a palavra. E aquele remédio entrou e começou a fazer um efeito, mas como diz a minha mãe, né? Não sei se você vai me entender. Ela ficou chuchando. A dor ficou lá, assim, latejando, né? E tava lá, a dor continuava lá, mas sabe, irmãos, eu continuei a falar a palavra, mas até que veio uma palavra do Senhor, irmão, que fez a diferença. Isso já tinha feito a tarde todinha, estava de noite, estava na conferência, sentado lá ouvindo a palavra com muita dor, e saía para tomar água e voltava, e saía, e voltava, e saía, e voltava, e terminou, eu fugi, fui pro quarto, até uns irmãos brincaram, dizendo que eu me escondi, né, pastor? Mas não foi não, eu disse, eu vou, agora, diabo, eu vim para cá para receber a palavra, e não vou receber com dor, não. Vou pro quarto. Aí fiquei lá, orando, declarando a palavra, rindo. Mas até uma hora que o Senhor disse: isso é mentira.
Você já pensou, irmão? Não tinha parado de doer, estava doendo, e quem já teve dor de cálculo, dói demais. E quando veio essa palavra no meu espírito, eu disse, diabo, isso é mentira. E eu vou dormir. Pronto. Ponto final. Vou dormir. Já era bem tarde, vou dormir e ponto final. E quando fui para a cama, queridos, dormi. E no outro dia, logo cedinho, me acordei, não tinha mais dor nenhuma. Fui no banheiro, porque tinha tomado muita água. Quando urinei a pedrinha, saiu. Glória a Deus, irmãos. Por quê? Agora você já pensou se eu estivesse naquele lugar? Mas rapaz, Deus me trouxe até aqui para ficar desse jeito. Vou perder a conferência. Vou ficar aqui sentindo dor no final de semana todinho. Vou ficar assim. Ia ficar, irmão. Ia ficar. Sabe que Deus, irmãos, ele não faz acepção de pessoas, não. Deus diz, "Eita, esse aqui é mais bonitinho, então a palavra funciona com ele. Esse aqui não funciona, não. Deus não faz esse tipo de acepção, irmãos. O que Deus espera é que possamos viver em fé. Rapaz, o que Deus diz é o que Deus diz e pronto. Se ele diz que eu sou curado, então eu vou ficar como eu sou curado. Eu sou curado. Eu sou curado. Então tome posse dessas coisas, querido. Eu sou curado. Se é paz, então tem uma paz que sai toda. Comece a declarar essas coisas. Se vivia com ignorância em casa, se vivia bravo em casa, eu sou longânimo. Eu sou longânimo. Eu tenho o amor de Deus na minha vida. Começa a falar a palavra, irmão. E começa a viver a palavra quando as coisas se apresentarem, quando a circunstância, o diabo levantar um quadro, você vai de encontro a ele com a palavra. Amém? É isso que Deus espera de mim e de você, irmãos. Que vivamos constantemente na palavra. E vai sempre funcionar. Não pensa que algumas vezes vai funcionar e outras não. Vai sempre funcionar. Por mais que os seus olhos vejam, rapaz, e aí? Não estou vendo o que está acontecendo, não. Mas quem disse que não está acontecendo? A partir do momento que você lança a palavra, queridos, é como está dito aqui, olha, se alguém não tropeça no que fala, esse é perfeito. Então tenha certeza de uma coisa, vai acontecer. Naquilo que você precisar, as coisas vão acontecer. Você serve a um Deus que não é parecido com o diabo, ele não usa as ferramentas do diabo, não existe sombra nem variação em Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. E o que você precisa, se é uma boa dádiva, se é um dom perfeito, vem de Deus e ele está pronto para te dar. Diz a palavra, olha, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá liberalmente. Se na sua vida falta sabedoria para administrar algumas coisas, irmãos, peça a Deus. Aleluia. Se alguém aqui não tem sabedoria para administrar finanças, Deus sabe lhe dar sabedoria, sabia? Aleluia. Sabe que tem pessoas que vivem aprisionadas porque vivem devendo, irmão? Olha, deixa eu te dizer uma coisa, não gasta além do que você recebe. Por mais que pareça bom. Sabe, irmãos, existem algumas coisas que o mundo mostra, promoção, liquidação. Olha, se você vê que não dá para comprar, não compra. Seja moderado. Sabe por quê? Porque lá na frente Deus não quer te ver aperreado, agoniado, sem solução. Deus está te dizendo hoje, olha, seja moderado, escuta a minha voz. Se o Espírito Santo está dizendo para você, olha, rapaz, não compra não. Ah, mas eu só tenho 4 sapatos, eu precisava de mais um. Eu tenho um verde, um vermelho, um azul. Deixa eu comprar mais outro. Rapaz, se não é para comprar, não compra. Se não é para gastar, não gasta. Amém? Aleluia. É, irmão. Escuta o Espírito Santo. Escuta a palavra de Deus. E olha, nada contra, irmão, você ter muito não. Até para dar não. Mas sabe que você precisa fazer conta. Isso é bem básico, sabia? Mas precisamos fazer um orçamento. Maridos e esposas, você precisa ter um orçamento familiar para saber o quanto você pode gastar. Porque se você gastar acima do que você ganha, você vai ter problema. E aí, maridos, sabe que nós temos uma capacidade, o homem, de viver, se tiver passando, se for um pão com ovo, com café, tá tranquilo demais, desenrola, não é verdade? Se for um miojo, a gente vai desenrolar. Mas sabe que as mulheres, não entendam mal mulheres, a característica da mulher é ser protegida e ser cuidada. Então nós temos, não é a obrigação, mas a responsabilidade de proteger e de não deixar passar por necessidade. Amém? Onde anda o equilíbrio nessa história?
Mulher, se você vê que vai comprar demais e vai gastar demais, não atarente o juízo do seu esposo. Marido, você precisa estar no equilíbrio e fazer as contas do seu orçamento para não gastar além do que você ganha, porque senão você vai ter problema. Amém? Amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Então escuta a voz do Espírito Santo. Escuta o que o Senhor tem para você e para a sua vida hoje pela manhã e viva a palavra, pratica a palavra, obedece ao Senhor, escuta a voz do Espírito Santo e viva feliz, porque Ele te chamou e me chamou para viver feliz. Amém? E eu vou te dizer, irmão, se existe alguma situação que você esteja hoje, nisso que eu falei agora há pouco, Deus é poderoso para te dar sabedoria para sair disso tudo. Amém? Busca o Senhor, Senhor, como eu faço, como eu resolvo. Não toma decisão sob pressão. Se você está passando por alguns apertos nessa parte de finança, querido, Deus tem solução na palavra dele. Se falta sabedoria, peça, busque. Amém? O que busca, encontra. O que bate, vai se abrir, irmão. Deus não vai nos deixar sofrendo nem desamparados de jeito nenhum nessa área, não. Amém? Glória a Deus. Neidinha, Deus é bom. Glória a Deus.